Boa tarde a todos. E hoje nós vamos ter o segundo, o segundo, a segunda edição dos momentos que impactaram na minha vida profissional, é o título do simpósio de hoje. E eu acho esse simpósio, organizado sempre pelo acadêmico José de Jesus Camargo e Maurício Magalhães, muito importante, porque eu tenho certeza que o que impacta a vida profissional como médicos, são sempre momentos de grande humanidade, porque é isto que fica. E eu tenho que cumprimentar o acadêmico Camargo, que consegue trazer para a Academia Nacional de Medicina acadêmicos que nós sentimos muita falta e que às vezes não vêm muito aqui. Então, eu estou muito feliz por essa tarde e nós vamos começar passando a palavra ao acadêmico Camargo para apresentar os palestrantes da primeira parte. Acadêmico Camargo, por favor. Boa tarde, nossa querida presidente. Boa tarde, os confreiros, confrades e visitantes. Ao iniciarmos o segundo módulo do Momentos que Impactaram na Minha Vida Profissional, eu devo agradecer aos 32 colegas acadêmicos que aceitaram o convite para discorrer sobre momentos que marcaram suas trajetórias profissionais, com a perspectiva de que essas lições de vida, especialmente considerando que envolveram pessoas bem-sucedidas, possam trazer lições positivas para jovens médicos que estão iniciando as suas carreiras e certamente enfrentarão situações idênticas ou semelhantes às vividas por pessoas que experimentaram as mesmas angústias e encontraram, cada um à sua maneira, um jeito de resolvê-las. A intenção desse modelo pedagógico é, através da narrativa, auxiliar os médicos do futuro na tomada de decisões, reconhecendo que ao longo das nossas vidas as escolhas mais importantes se caracterizaram sempre como inevitáveis exercícios de solidão. Nós teremos então hoje 2 sessões, cada apresentador disporá de até 7 minutos, para no final termos algum tempo para perguntas e comentários. A primeira apresentação estará a cargo do Dr. Rossano Fiorelli. Ele é cirurgião, professor titular do Departamento de Cirurgia Geral de Especialidades da Unirio, tem residência em cirurgia torácica, com grande experiência em trauma, e ele ocupa a cadeira 21 da nossa academia. Por favor, Rossano, a palavra é sua. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica professora Eliette Busquelar, excelentíssimo presidente da seção de cirurgia, acadêmico José Camargo, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, falando alguma coisa da minha vida no sentido de momentos que impactaram lá. E, de uma certa forma, eu acho que os principais momentos que eu posso declarar aqui que foram os momentos mais importantes da minha carreira, foi, sem dúvida nenhuma, os grandes mestres que pegaram na minha mão e me mostraram a direção que eu deveria caminhar no sentido da profissão. Então, para todos aqueles que estão iniciando a carreira nesse momento, eu acho que é fundamental uma atenção constante àquelas pessoas generosas que irão cruzar os seus caminhos, pois certamente mudarão o destino da sua carreira profissional. E eu queria citar aqui 3 grandes mestres que foram fundamentais na minha carreira, no sentido de mudar o sentido que eu imaginava como médico. O primeiro deles, todos 3, inclusive, membros da Academia Nacional de Medicina. O primeiro deles, o professor Jair Pereira Ramalho, catedrático de anatomia, uma pessoa de extrema inteligência, que, além de anatomista e antropólogo, era pediatra com consultório em Vila Valqueire e pastor. E ele me levava várias vezes para sua casa, conversava comigo várias vezes à igreja, e ele introduziu uma visão muito humanística de como o médico deve ter paixão, ele com o consultório do subúrbio, uma pessoa renomada,
a paixão e o humanismo e aquele fervor por atender o próximo. Então, o professor Jair Pereira Ramalho foi uma pessoa que foi muito importante no início para estabelecer alicerces muito solidificados com relação a ser humano no desempenho da prática médica. O segundo, sem dúvida nenhuma, que me acompanha há anos, professor Pietro Novelino. Esse realmente pegou na minha mão, eu me lembro o dia que eu o conheci, eu achava estranho que ele era o único médico do Hospital Universitário da Freguilha que andava de terno todos os dias. Era um terno azul, e um dia eu parei e perguntei se ele podia me ensinar a cirurgia, e ele perguntou meu nome. Quando eu disse Rossano Fiorelli, eu acho que por ser descendente de italiano, eu falei, vou lhe ensinar a cirurgia. A partir daí surgiu uma amizade muito sólida, em que 2 momentos foram fundamentais. Embora a sua amizade, ele era muito rígido no sentido de impor algumas condições que não haviam questionamentos ou negociação. A primeira delas foi que ele disse: em 10 anos você tem que ser mestre e doutor, senão você não vai trabalhar mais comigo. E livre docente. E assim eu o fiz e trabalho com ele até hoje. A segunda foi, de uma certa forma, que eu deveria ter uma experiência internacional nesse período. E, da mesma forma, eu acompanhei a sua orientação e, logo a seguir, eu vou mostrar qual foi esse também estágio que realmente foi uma grande experiência de vida para mim. E o terceiro, o professor Jesse Teixeira, também acadêmico, que me ensinou algo mais, além de um excelente cirurgião e realmente um dos maiores expoentes da cirurgia torácica, ele me ensinou, de uma certa forma, que cabe no médico ter vaidade e ter autoestima. Ele é uma pessoa realmente fantástica e que conseguia, tranquilamente, do seu profissionalismo, manter a sua autoestima e, até certo ponto, a sua vaidade como pontos muito importantes no desempenho da prática médica. E, dessa forma, seguindo a orientação do professor Novelino, eu tive uma grande experiência por quase 3 meses no Sloan Memorial Catholic Cancer Center em Nova York, onde eu pude presenciar, como, entre parênteses, realmente rato de centro cirúrgico, ver 4 expoentes da cirurgia mundial. Foi uma experiência muito grande. Durante 3 meses, todos os dias, eu frequentava as salas de 4 cirurgiões que realmente foram marcantes na cirurgia mundial. Robert Ginsberg, da cirurgia torácica, que foi o meu tutor nesse estágio, Leslie Blungart, da cirurgia patobiliar, Jatin Shah, na cirurgia de cabeça e pescoço, e Murray Brennan, na cirurgia gastroenterológica. Nenhum deles americano, talvez por isso tão amáveis na receptividade, né? Ginsberg, canadense, Blungart, sul-africano, Jatin Shah, indiano, e o Murray Brennan, neozelandês. Esse estágio de 3 meses no Memorial realmente modificou e me direcionou uma mudança muito grande na minha vida. Eu tive realmente a oportunidade de ver cirurgias das mais altas complexidades imaginárias à época, e foi uma coisa muito curiosa, porque, na época, nós não tínhamos praticamente nenhuma forma de tecnologia fácil de se comunicar, e eu mandei uma carta para o Ginsberg, uma simples carta, e ele me respondeu 1 semana depois, de uma forma tão amável e tão, sabe, deliciosa, que, quando eu cheguei, estava lá o meu jaleco com o meu nome, o meu armário, uma atenção especial. E, nesse momento, eu também agradeço ao professor Jair Ramalho, porque uma das coisas que me fez aproximar o Ginsberg foi no primeiro dia que eu estava no centro cirúrgico, professor Camargo. Ele, numa tomografia, me perguntou sobre uma anomalia que era a artéria ilusória, illusory artery, e eu respondi de imediato, e ele realmente achou aquilo fantástico, porque era uma excepcionalidade, mas, para quem já vinha quase 10 anos trabalhando e atuando como monitor e professor de anatomia, abriu meus caminhos uma base sólida de anatomia. Então, eu acho que, para os momentos que marcam a vida de uma pessoa, ela está muito ligada profissionalmente à generosidade de outros
que estendem a mão para você e mostram o caminho e a direção que você deve seguir com afeto, com amor e, acima de tudo, com profissionalismo. Então, essas são as minhas palavras e realmente agradeço muito poder expor isso aqui a vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Rossano. A inclusão de gratidão num discurso desses é muito importante, porque nós somos o que nos ajudaram, né? Eu acho que alguém que não é grato a ninguém passou mal pelo mundo, porque não é possível que ninguém tenha lhe estendido a mão no momento em que isso fez diferença. A segunda apresentação estará a cargo do Dr. José Medina, ele é titular da cadeira 50 da nossa academia, graduado pela Escola Paulista de Medicina, com curso pós-doutorado em Cleveland e Oxford, e atualmente ele é diretor do Hospital de Rim, em São Paulo. Ele coordena um programa que transplanta mais de 1.000 pacientes por ano, e isso o coloca na condição de líder mundial na área de transplante renal. Ele tem uma história pessoal que envolveu a atividade de torneiro mecânico entre 16 e 19 anos e de técnico de laboratório durante o curso de graduação. Ele é certamente um modelo inspirador para aqueles que acreditam que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Já temos o Medina. Obrigado, presidente Eliette Busquelar. Obrigado, Dr. José Camargo, pela oportunidade de falar com todos os confrades da Academia Nacional de Medicina sobre alguns momentos que impactaram a minha vida profissional. E eu acredito assim bastante no conceito que nossas trajetórias elas são muito menos marcadas por um único evento transformador e mais moldadas assim por uma sequência de situações conectadas assim ao longo do tempo que vão nos transformando. Como o Dr. Camargo mencionou, na minha carreira, o primeiro e talvez o mais decisivo passo foi ainda na minha infância. Aos 11 anos de idade, minha mãe me matriculou em um curso profissionalizante, e aos 15 anos eu me tornei um torneiro mecânico, e com isso eu aprendi a gerar meus próprios recursos para custear meus estudos. Assim, uma atitude assim de independência que foi o princípio da minha relação com o trabalho e com a responsabilidade, e tudo isso desencadeado assim bastante pelo conceito da minha mãe, que precisava ter uma profissão quanto antes para poder de alguma forma me virar na vida ou sobreviver na nossa comunidade. A partir daí, assim, as coisas foram acontecendo mais ou menos por acaso. O acaso foi me presenteando assim com encontros que moldaram o meu caminho. Logo que eu passei no vestibular, com o recurso que eu consegui obter trabalhando, já no primeiro ano de graduação, eu tive o privilégio de trabalhar no laboratório de pesquisa da nefrologia com o professor Oswaldo Ramos, que foi meu grande mentor, foi um acadêmico também. E ali eu aprendi não apenas os fundamentos da ciência, que eu trabalhava auxiliando auxiliando os pós-graduandos, mas também o valor do intercâmbio como uma ferramenta de aprimoramento contínuo, que eu até hoje agora eu aprendi a preconizar. Na residência médica, eu recebi valiosos conselhos. Assim, uma das pessoas que tinha pouca relação comigo, mas era uma relação muito forte, era o professor Galucci, cirurgião cardíaco da Escola de Medicina. Ele sempre enfatizava que a atividade mais importante do médico, aquela de onde nascem todas as outras que sustentam a carreira, é o consultório. Ele dizia ainda que deveria estar no consultório todos os dias, mesmo que fosse por apenas 1 hora, mas sempre no mesmo horário. Assim, o paciente não precisaria saber o dia da semana, bastava saber quando o médico estaria lá, que horário que o médico estaria lá. Hoje são um pouco diferentes, que os meios de comunicação hoje são diferentes daquela época. Mas eu segui esse conselho à risca. Durante anos eu mantive o meu consultório no horário do almoço e até utilizando gratuitamente a sala do professor Enio Búfalo, que era discípulo do professor Galucci, enquanto o doutor Enio almoçava. Ainda hoje eu mantenho essa rotina. Eu ainda continuo iniciando o meu consultório na hora do almoço, ao meio-dia, agora um pouco mais estendido e também um pouco mais independente do que naquela época. Outro ensinamento marcante do Dr. Galucci foi sobre o valor da consulta médica. Segundo ele, eu deveria cobrar um valor justo e acessível,
para não sentir pressionado a justificar o preço com o tempo excessivo ou artifícios. Até hoje eu sigo esse princípio. Minha consulta custa R$700, e quando eu atendo algum paciente com dificuldade financeira, eu não fico ressentido de falar, eu não vou cobrar a consulta ou até mesmo devolver a consulta quando ele cobrou, quanto ele pagou. E se eu cobrasse assim R$2.000, talvez eu sentisse a obrigação de entregar algo a mais, ou a ilusão de que esse dinheiro poderia me fazer mais falta do que aqueles R$700. É engraçado, é curioso essa mensagem assim, mas isso faz bastante sentido. Outro acaso importante foi em 1990, quando eu retornei do exterior e assumi a direção clínica do Hospital São Paulo, um cargo que eu ocupei por 6 anos, também a convite do professor Manuel Lopes dos Santos, que já me conhecia desde o tempo que eu trabalhava, como mencionado, no Laboratório Central do Hospital São Paulo, obtendo recursos para custeio da minha formação médica. E assim, com essa bagagem estruturada mais pelo esforço do cotidiano do que por grandes rupturas, eu sigo construindo minha trajetória, assim, atuando com dedicação no consultório, no ensino, na mentoria, na pesquisa e na administração do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, como o Dr. Camargo mencionou, que se tornou o maior centro de transplantes renais do mundo. Mas, para concluir, assim, como que eu fico me reinventando, o Dr. Camargo é um filósofo assim, que menciona sempre situações parecidas como essa. Eu me distraio bastante sendo mentor de alunos de graduação, utilizando até um pouco da história que eu consegui fazer e chegar aqui como membro da Academia Nacional de Medicina. E cada nova turma de alunos é um novo encontro de impactos. E nós vamos nos divertindo. Assim, agora, na semana que vem, nós vamos todos em 5 para o Congresso Internacional de Transplantes em São Francisco, e cada um de nós, 5, vamos apresentar um tema livre oral. Inclusive, eu vou apresentar um tema livre oral, que é uma delícia, e fazer de tudo isso que a vida me proporcionou uma festa. Obrigado, Medina. A tua autenticidade me comove sempre. A terceira apresentação é do Walter Zink. Ele ocupa a cadeira 100 da nossa academia, na seção de Ciências Aplicadas à Medicina. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado na universidade e um pós-doutorado na McGill University em Montreal. Com alma e coração de cientista, ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências. A sua área de atuação é a fisiologia da respiração. Por favor, meu caro Walter. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Eliette Buscalat, excelentíssimo senhor presidente da secção de cirurgia, professor José Camargo, eu agradeço muito por estar aqui hoje falando um pouquinho, uma experiência que marcou a minha carreira, né? Então, é o caso Beatriz. E o caso Beatriz começa assim. A seleção de alunos para cursarem a pós-graduação no Estúdio de Biofísica da UFRJ ela ocorre a cada semestre letivo. Dois cursos no Instituto, todos os dois com nota 7 da CAPES. Então, a origem dos candidatos concorrentes é muito variada. Do Brasil, do exterior até. E eles geralmente chegam muito tensos e ansiosos para prestar um bom exame e serem admitidos numa instituição que pode alavancar a carreira deles, né? E, normalmente, um docente mais experiente é designado para conduzir esse exame e levá-lo a cabo satisfatoriamente. Dessa vez, entrei eu no anfiteatro para detalhar o processo para os discentes e encontrei-o completamente lotado de candidatos, como já me fora anteriormente comunicado pela Secretaria de Pós-Graduação. Seria um certame muito concorrido, imaginei logo, e verifiquei preocupação estampada em muitas faces daqueles jovens estudantes. Demorei-me e me esmerei para tornar cristalinos todos os passos do processo. Ofereci-me para responder perguntas dos naturalmente ansiosos discentes e eles capricharam nas perguntas. Bom, terminada a seleção, ao longo dos dias após esse primeiro encontro,
cruzei com alunos a quem parabenizei e outros que foram confortados e estimulados a retornar daí a 6 meses para a nova seleção, pois as notas, em geral, foram muito boas. E a concorrência, como previsto, muito acirrada. Houve mesmo alunos que foram indicados diretamente para o doutorado, pulando o mestrado, tal a qualidade deles. E para encurtar a nossa prosa, vamos dar um salto de 5 anos nessa história, mais ou menos 5 anos. E lá me encontrava assistindo uma defesa de doutorado. A aluna, chamemos-la de Beatriz Doravante, mostrava-se confiante. Mas a família, bem, a família, vocês já sabem todos, caros confrades, que a família estava muito tensa. E bastante, um frangalho de emoções dando choque. Bom, eram pessoas simples que se organizaram especialmente para aquele rito de transposição do umbral final da pós-graduação. Orgulhosos pela filha e irmã, a primeira da família a chegar àquele ponto da carreira profissional. Quanto orgulho eles tinham! Até os avós estavam lá. A apresentação ocorreu dentro do tempo estipulado e a arguição foi muito bem posta, embora os parentes de Beatriz tremessem a cada fala da banca. A família sempre fica muito emocionada e achando que a banca persegue o candidato pelas perguntas. Mas, enfim, terminada a defesa, os examinadores se recolheram para deliberar, como de praxe, acerca do resultado. Eu fui conversar com a família, em cujas suprarrenais, eu creio, já não havia 1 microlitro de qualquer adrenérgico. Esgotou tudo. Busquei tranquilizá-los, pois Beatriz fez jus ao título que daí a pouco lhe seria certamente outorgado. E assim foi. Anunciado o grau máximo de Beatriz, seus olhos verteram imediatamente lágrimas reais e merecidas. Procedeu aos emocionados agradecimentos de praxe à banca, à família, aos colaboradores, e do púlpito mesmo mencionou que gostaria de expressar sua gratidão em especial ao professor Walterzinho. Nesse momento, eu quase caí da cadeira, porque Beatriz voltou ao momento do exame de admissão, e mencionando que minha conversa e presença, à época, a tranquilizaram. Afastaram os demônios e os bichos de 7 cabeças, permitiram que ela se desempenhasse muito bem, tanto que passou diretamente para o doutorado. Beatriz atribuía seu bom sucesso àquele diálogo com os então concorrentes, que a tocou especialmente. Perguntou-me se podia me cumprimentar e a minha natural aquiescência desceu do púlpito e realmente me abraçou como uma filha. E eu não consegui segurar as lágrimas. Muito obrigado. Obrigado, Walter. A seguir, ouviremos o professor Eduardo Lopes Pontes, formado pela Universidade Federal do Rio, tem um doutorado em Clínica Médica na Universidade de Oxford, com especial interesse em doenças inflamatórias intestinais. Ele ocupa a cadeira número 5 da nossa academia. Excelentíssima presidente, professora Eliette Busquelar, acadêmico José Camargo, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui. Eu, felizmente, tive inúmeros momentos que impactaram a minha vida ao longo de todos esses anos, mas eu escolhi falar sobre um que ocorreu quando eu tinha 10 anos de idade e nem imaginava, nem passava pela minha cabeça ser médico, né? Pouco sabia o que era ser médico. Eu estava nas férias, durante as férias de verão, e eu estava na casa dos meus padrinhos, tios, avós, que moravam na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval. Eu tinha um primo, e eu passava lá, costumava passar lá durante essas férias, 1 semana, 8, 10 dias, em torno disso, a convite, eles exigiam que eu fosse meus padrinhos, eu gostava muito deles. E eu tinha um primo que devia ser, eu não me lembro agora, mas entre 8 e 10 anos mais velho que eu, que jogava tênis lá. Então, ele ia para o tênis, eu ia junto com ele, né? E ficava na piscina, assistia um jogo de tênis, etc. Um determinado dia,
eu pulando do trampolim, caí de barriga na água, uma dor enorme, como vocês todos podem imaginar. Mas aquilo melhorou, correu o dia e eu, na hora que voltei para casa, jantar, não sei o que e tal, e passei uma noite de cão, literalmente, terrível. Ninguém dormiu, porque eu estava com uma dor enorme abdominal e vomitando praticamente o tempo todo. Eu nunca mais esqueci isso. Eu estou agora, na minha cabeça, vendo a minha madrinha, meu padrinho, em torno de mim ali, aquela coisa. Às 6 horas da manhã, meu pai chegou e fez um diagnóstico de apendicite aguda. Muito bem, eu não tinha a menor ideia, obviamente, do que era apendicite aguda, eu sabia que eu estava com muita dor, e aí eu comecei a ter uma outra coisa, que foi muito medo do que era aquilo. E aí chegou, a pedido do meu pai, um grande cirurgião do Rio de Janeiro, na época, que eu, obviamente, vou omitir o nome, entende? E chegou no meu lado, eu deitado na cama, botou a mão assim na minha barriga, com uma dor enorme, né? Claro, irritação peritoneal, aquela coisa toda, virou as costas e disse, leva para o hospital. Ele não me deu um bom dia, nem até logo, nem absolutamente nada. Foi a primeira vez que eu o vi, e foi a última, porque no pós-operatório eu também não o vi. Isso nunca saiu da minha cabeça, sempre. Era recorrente. Aí eu entro para a faculdade de medicina, faço o curso de medicina, tive aulas de medicina da pessoa, a gente vai se integrando um pouco no que é ser médico, com exemplos da família. Depois fui para Oxford, onde tive uma educação semelhante à que eu tinha tido aqui, a forma de condução das coisas lá eram bastante semelhantes naquela época, entende? E isso voltou até que um determinado dia, eu estava no hospital universitário, lá no Fundão, e um residente chegou para mim, eu estava recém-chegado da Inglaterra, o residente chegou para mim e disse, tem um fígado ali que eu queria que você visse. Aquilo bateu em mim como se tivesse sido a apendicite aguda que eu tinha vivido. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, não tem um fígado ali, tem um indivíduo ali, né, que por acaso deve estar com o fígado doente, alguma coisa assim. E a partir desse dia, ou desse momento, mas já antes, claro, eu tinha tomado a decisão de jamais fazer uma coisa desse tipo, lá da apendicite aguda, ou dizer tem um fígado ali. E hoje eu utilizo esse exemplo, essa minha história da apendicite aguda, como um exemplo de como não se deve fazer medicina para os alunos. E eu espero que eu tenha conseguido até hoje seguir essa minha promessa que fiz a mim mesmo. Era isso. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Acho que essa é uma forma pedagógica de aprender o que não fazer, que é também didático. Eu chamo agora o acadêmico Cláudio Daniel Ribeiro. Eu não sei se o Cláudio chegou. Ah, está aí, meu queridão. Bem-vindo. Ele é responsável pela cadeira 87, a secção de Ciências Aplicadas à Medicina. Graduou na Fundação Técnico Educacional Souza Marcos em 76, tem mestrado e doutorado na década de 80 na Universidade de Paris e pós-doutorado no Instituto Pasteur em 98. A sua área de atuação é a parasitologia, com especial dedicação à prevenção e tratamento de malária. Como um expert internacional, ele realizou 83 missões técnicas no exterior, em 29 cidades de 14 países. Certamente o meu amigo Cláudio Tadeu tem muitas histórias para contar. Boa tarde a todos. Professor Eliette Busquelar, presidente dessa casa, nosso confrade José Camargo, organizador desse evento, caros confrades, senhores colegas convidados. Eu ia me desculpar muito porque tinha resolvido fazer dessa narrativa que eu vou fazer aqui uma homenagem a um confrade nosso, mas percebi que outros já adotaram a estratégia
em vez de relatarem momentos marcantes, na verdade, homenagearem colegas e falarem de colegas, mestres marcantes. Então, resolvi fazer dessa história que eu contarei aos senhores uma homenagem ao professor Omar da Rosa Santos, amigo, confrade, mestre, tutor de internato na célebre 8ª Enfermaria do Hospital de Clínicas Gafreguinle, onde julgo ter me iniciado na minha curta trajetória na prática clínica. Foi lá que convivi com ele e com Maurice Wartmann, que muitos dos senhores conhecem, mais do que inesquecíveis mestres e principais discípulos do admirável Jacques Uli, eles foram, são até hoje e serão sempre para mim ícones do conhecimento e da excelência da medicina nacional. Querido Omar, permito-me expressar então aqui, mais uma vez, minha gratidão pelo aprendizado que me proporcionou do exame cuidadoso do paciente, do bom senso clínico, dos princípios da ética médica e do compromisso permanente com o respeito pelos pacientes e seus sofrimentos, além da fertilização com os primeiros germes do espírito investigativo. Há uma das histórias de Omar de que tem uma recordação indelével. No serviço de Jacques Uli, havia 2 cursos, Clínica Médica e Reumatologia, da Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, que já foi dirigida pelo nosso confrade Hernani Aboim. Os alunos eram vistos por nós, internos de 6º ano, como os nossos jovens colegas mais sábios, já que não havia residência naquela época no Gafre. Em uma das sessões clínicas conduzidas por eles, foi apresentado um caso de colagenose mista, entidade clínica de descrição, então, relativamente recente, hoje conhecida como doença mista do tecido conjuntivo. Exceto pela epistaxe, Omar, não lembro dos sinais e sintomas da paciente que os fizeram optar por tal diagnóstico. Mas o Omar fez algumas perguntas durante a apresentação do caso clínico e não parecia muito convencido. Terminada a sessão, tomou-me pelo braço e sentenciou: vem comigo, vamos ver essa paciente. Chegamos ao seu leito e Omar fez o que provavelmente ninguém tinha feito até então. Empurrou para cima com o dedo o nariz da paciente, iluminou as narinas e as examinou. Achou uma enorme úlcera no septo nasal. Virou-se para mim e perguntou: causas de úlcera nasal? Eu tinha o Causas D de Aloysio Amâncio como livrinho de cabeceira e comecei a lista que eu lembrava. Omar interrompeu-me. Causas infecciosas. E eu pronto, sífilis, tuberculose, lepra. Omar me interrompeu de novo. Vê se tem uma pesquisa de BAR no prontuário dela. Não tinha. Vê quem é o interno do leito, acho que era o Tucci, Omar. E diz para pedir, ordenou ele. E fez o diagnóstico de lepra na moça que ia ser colocada sob corticoide. Essa lição do Omar, no Gafre, valeu a minha promoção do status de índio tupinambá diretamente para o de médico estrangeiro no serviço de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital de La Pitié, em Paris, onde eu estagiava e faria meu doutoramento. Certa vez, 2 chefes de clínica de outro hospital vieram à reunião célebre de staff do serviço do professor Marc Gentilini, hoje honorário estrangeiro dessa casa. Apresentaram um caso que denominaram de um caso de dermatomiosite atípica. Uma moça branca com diagnóstico de dermatomiosite e o fácies mais encharcado e leonino que eu já vira, tratada por meses com corticoides e imunossupressores, sem melhora, ao contrário. Eu levantei o dedo aflito, interrompendo a apresentação do caso, e perguntei pela pesquisa de BAR. Meu vizinho de cadeira, um jovem amigo médico libanês,
hoje aposentado como oficial da Organização Mundial da Saúde, puxou-me pelo braço, tentando evitar que eu passasse vergonha. Mas os professores visitantes já olhavam meio sem graça para o patrão, a quem disseram: é esse o final da história. Era um caso de lepra em uma moça branca, situação com a qual não estavam acostumados, posto que os europeus têm, em geral, grande experiência com a doença em pacientes africanos e não os de pele clara. Omar também é meu confrade na Academia Fluminense de Medicina, onde me acolheu, brindando-me com uma oração no gênero que não preciso explicar aos senhores desta casa, coalhada de alocuções doutas e referências elogiosas à minha família. Nossa amizade nasceu porque ele demonstrava interesse e acompanhou minha viagem de treinamento na França em 1977 e o resultado dela a partir de 1983. Mas nossa fraternidade se consolidou e tornamo-nos diletos amigos após minha candidatura a esta casa. Omar me acompanhou desde o surgimento da vaga na cadeira 87, estimulando minha candidatura, acompanhando-me diuturnamente e tolerando todas as minhas alterações de humor e as minhas análises pessimistas. Omar, agradeço a você de novo e, mais uma vez, por nosso convívio nesta casa, por já 15 anos, 49 dos que nos conhecemos. Obrigado também por me ter dado a chance de conhecer e conviver com cada um de seus filhos e esposa por grande parte deste tempo. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. A próxima apresentação estará a cargo do professor Jorge Rezende Filho, ocupante da cadeira 67 da nossa academia. Com obstetrícia na alma e no DNA, ele é professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio e chefe da emergência obstétrica do Hospital da Maternidade Santa Lúcia. Obrigado, Jorge, por aceitar participar dessa sessão. Excelentíssima senhora presidente, professora Eliette Busquelá, ilustre presidente da seção de cirurgia, professor José Camargo, que me fez esse honroso convite para a fala. Senhores acadêmicos, senhores convidados, rever a trajetória que me conduziu até aqui é mais que um exercício de memória e, sobretudo, um ato de reconhecimento às instituições que me formaram, aos mestres que me guiaram, às oportunidades que a vida generosamente me concedeu. Tomo a liberdade de falar não apenas sobre os momentos, mas sobre as pessoas e as escolhas que impactaram a minha vida profissional. Minha formação escolar deu-se no Colégio Santo Inácio, o marco inaugural de uma educação que valoriza não apenas o conhecimento, mas o caráter, a retidão, a interioridade. Ali fui iniciado nos valores da disciplina, da generosidade, da busca pela excelência, sob o lema Homem para os Outros, que tanto me inspirou. Não fosse o colégio, talvez não tivesse me tornado quem sou. Tive o privilégio de cursar a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pública, gratuita, de excelência e da qual tanto me orgulho. Julgo valiosíssimo que um jovem brasileiro possa ser formado por uma instituição de tamanha grandeza científica e histórica. Ainda no primeiro ano de faculdade, vindo de um curso de inglês na Inglaterra com as aulas já em andamento, tive a sorte de receber uma carona até o fundão do professor Hildoberto Carneiro de Oliveira, com seu filho Marco Aurélio, meu colega de Santo Inácio, de UFRJ e mais tarde de residência. Hoje professor titular de ginecologia da UERJ. Aquela carona foi simbólica, um gesto de acolhimento que me conduziu literalmente ao início da minha trajetória médica. Conviver como aluno com uma constelação de mestres foi determinante para a minha formação. Recordo, entre tantos, os professores Lopes Pontes, pai, Clementino Fraga, Bertolazzo, Cota Pereira, Sérgio Novis, Edson Saad, Barros Franco, Azulay.
todos os expoentes da medicina brasileira, citando aqui apenas alguns membros dessa casa. A presença viva desses mestres em sala de aula e nos corredores do hospital moldou em mim um ideal de excelência e responsabilidade profissional. Como não me encantar com aquela constelação que ali encontrei? Logo no primeiro período da faculdade, por conta de uma greve prolongada na UFRJ, papai me levou para frequentar a 33ª Enfermaria da Santa Casa, onde, por coincidência, no dia que completei 18 anos, lá chegando pela primeira vez, assisti um parto vaginal e fiquei encantado. Ali, então, iniciei meus estágios em obstetrícia ainda no primeiro período, o que confirmou uma vocação que havia sido despertada ainda na adolescência, sob o olhar atento de meu pai. Ao me formar médico, ingressei na residência de ginecologia e obstetrícia da UFRJ e comecei a trabalhar com o professor Montenegro, referência nacional, membro dessa academia e meu parceiro de tantas jornadas. Foi ao lado dele que me iniciei em ultrassonografia, tornando-me sócio da Clínica de Ultrassonografia Botafogo, o primeiro serviço especializado do Rio de Janeiro e talvez do Brasil. Na maternidade escola da UFRJ, percorri todos os degraus, residência, mestrado, doutorado, fazendo concurso para professor auxiliar. Em 2011, por concurso, tornei-me professor titular na cadeira que fora ocupada por meu pai e pelo professor Montenegro. Como não lembrar daquela solenidade, onde também tomaram posse como titulares os nossos confrades Nardi e Schneider? Vale citar que o confrade Medronho era diretor da Faculdade de Medicina nessa ocasião. Em 2002, conquistei o título de livre docente pela USP, aos 36 anos, com incentivo generoso do professor Zugaib. Uma amizade sólida que me permitiu, anos depois, a honra de saudá-lo quando do seu ingresso nessa casa. Em 2017, fui eleito membro titular dessa academia, sucedendo Ivo Pitangui, numa cadeira onde o patrono é Fernando de Magalhães, a quem devemos a máxima: serva celum, guardemos o céu das nossas fantasias, das nossas recordações, das nossas crenças que, pontilhado de estrelas, turbado de nuvens ou inundado de sol, é sempre o mesmo céu, cumprindo todas as raças e todos os credos com o mesmo mistério e as mesmas esperanças. Entre 2018 e 2022, por eleição, dirigi a maternidade escola. Foi um outro momento que marcou a minha trajetória profissional, a gestão pública que, confesso, não me seduziu. Tive meu pai ao meu lado até os 40 anos de idade. Quando ele partiu, repensei minha trajetória. Na clínica privada, decidi concentrar-me exclusivamente no consultório. Também assumi a responsabilidade de dar continuidade a duas obras que norteiam a boa prática da obstetrícia brasileira: o Tratado Resende de Obstetrícia, destinado aos especialistas, e o Obstetrícia Fundamental, voltado aos estudantes de graduação. Dar seguimento a esses livros foi, sem dúvida, um dos marcos mais exigentes e mais transformadores da minha trajetória. Sou triatleta, maratonista, nadador de águas abertas. A disciplina do esporte ensinou-me constância e resiliência, virtudes que se refletem no exercício da medicina. Permitam-me uma menção especial à Vera, minha namorada desde os 15 anos de idade, parceira de toda a vida, mulher firme, generosa e discreta. Sem ela, nenhuma das conquistas que relato aqui teria sido possível. A maior de todas, nossas filhas, Maria Eduarda e Maria Luísa. E, por fim, uma reflexão que costumo repetir a mim mesmo e às minhas filhas. A vida é feita de oportunidades. Saber reconhecê-las, acolhê-las, honrá-las, eis um exercício de sabedoria. Como diz o provérbio, cavalo encilhado não passa duas vezes. É preciso estar pronto quando ele passar. É um dos pedidos que, em minhas orações a São Judas Tadeu, do qual sou devoto desde os tempos de vestibular, que sempre tenhamos boas oportunidades e, sobretudo, que saibamos aproveitá-las. Recorro à sabedoria de Virgílio, que tão bem compreendia o peso das escolhas. Audentes fortuna iuvat, a sorte favorece os audazes.
Mais que muito obrigado, queridos confrades, por me permitirem relembrar fatos, lugares e pessoas que realmente marcaram minha trajetória. Obrigado, Jorge. O último apresentador da sessão da tarde será o acadêmico Jorge Calil Filho. Ele é titular da cadeira 89 da nossa academia. Tem mestrado em Imunologia e Imunogenética e doutor em Ciência pela Universidade de Paris. Atualmente, ele é professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor desse serviço no Hospital de Clínicas. Eu acho que o Calil já está. Estou aqui, está me ouvindo ou não? Obrigado, Calil, pelo esforço para conseguir estar conosco nessa sessão, apesar da superposição de compromisso. A palavra é sua. Muito obrigado, excelentíssima professora Eliette Busquelar, nossa querida presidente, colega acadêmico José Camargo, meu querido professor de cirurgia torácica quando passei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não vou fazer, como os outros colegas, uma revisão da minha trajetória até chegar aqui. Eu escolhi alguma coisa bem pontual, que eu acho que marcou muito a minha vida, a minha trajetória, pela importância que tinha. A beleza da medicina é que nós podemos tratar um doente, podemos tratar um país e podemos também estar vinculados com uma saúde global. E eu queria relatar para vocês um aspecto de saúde global que eu tive envolvido na Covid-19. Se for possível passar os meus slides. Se eu posso. Quer que eu passe daqui? Estão enxergando? Sim, professor. Muito bem. Eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, que foi esse monitoramento de múltiplos ensaios de vacinas contra a Covid-19 com o apoio do governo dos Estados Unidos. Quando começou essa pandemia, nós estávamos apavorados porque nós não tínhamos uma vacina. Essas coisas foram publicadas, que eu vou falar, no New England Journal of Medicine e no Journal of Infectious Diseases, então as referências. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia global. O saldo de mortes foi de 6,5 milhões. Nós não tínhamos vacina, mas fomos muito rápidos. Em maio de 2020, os Estados Unidos lançou o que eles chamaram de Operação Warp Speed, ou velocidade de arpão, em que juntou governos, universidades e indústrias para promover o desenvolvimento de vacina Covid-19. Foram distribuídos aproximadamente 2 bilhões de dólares para cada empresa, ou cada grupo que quisesse desenvolver uma vacina. E para avaliar essas vacinas, foi feito só um DSMB, que é o Data and Safety Monitoring Board, que é um grupo de pessoas que pode olhar os resultados das vacinas da maneira não cega, porque todo mundo está em maneira cega. E tinha especialista em clínica médica, em pesquisa clínica, em ética, em bioestatística, e a função era ver, futilidade, ou seja, essa vacina não serve para nada. Quais as reações adversas? Estarão ou não associadas a essa vacina? Qual é a eficácia da vacina? Qual é a influência da idade, sexo, etnia, comorbidades? E, super importante, existiam correlatos de proteção, eram discussões infindáveis. Era muito trabalho, nós tínhamos reuniões semanais de 3 horas e duraram 2 anos. Esse era o grupo que compunha o DSMB. Eram 7 americanos e 3 estrangeiros, um europeu, um latino-americano e um africano. Eu era o latino-americano que participava com muita honra disso aí. E como é que isso funcionava? Os pesquisadores, eles tinham lá os seus projetos de pesquisa de fase 3 aprovados, eles mandavam os dados cegos para um grupo de estatística que nos dava apoio, que olhava esses dados e nos apresentava os dados como um todo. Então, nós tínhamos acesso aos dados abertos e nós fazíamos recomendações às cegas para um grupo que estava sobrevoando, digamos, tudo isso. E esse grupo falava com o sponsor,
o laboratório que estava fazendo o teste dizia o que nós mandávamos fazer. Nós não tínhamos nenhum contato com esse grupo. Então, esse grupo funcionava, a gente tinha sido indicado pelo FAUT e o trabalho foi bastante árduo. Essas são as vacinas que nós vimos, foram as vacinas que foram feitas nos Estados Unidos e financiadas pelos Estados Unidos. E como vocês podem ver, o número de participantes era muito grande, 30 mil, 39 mil, 32 mil e assim por diante. Então, o número, a quantidade de trabalho era realmente enorme. E nós tínhamos que olhar para diferentes aspectos, que eu não posso entrar em detalhe aqui, mas que eram extremamente relevantes. Quando nós vimos algum efeito colateral, seja neurológico, seja autoimune, seja o que fosse, nós tínhamos que ver que importância, ou podia ser coronariano, nós tínhamos que ver se isso realmente era devido à vacina, se era uma casualidade ou uma causalidade, e se deveríamos ou não interromper um tal estudo. Então, a responsabilidade me deixava realmente, digamos, elétrico, digamos, durante todo esse período que isso foi feito. E aqui são aqui os dados que nós, o tempo em que nós olhamos essas diferentes vacinas, né? Nós nunca aprovamos a vacina da Sanofi, nós nunca aprovamos também a vacina da Dona foi aprovada bem mais tarde. A Johnson Johnson ela foi aprovada um pouco contra a minha expectativa. A AstraZeneca nunca foi aprovada, mas eu devo relatar que no dia 18 de dezembro de 2021, nós fomos chamados para uma reunião especial. Eu digo, puxa, mas uma reunião num sábado, as reuniões são normalmente na sexta-feira, por que fazer uma reunião no sábado quando a gente já está tão sobrecarregado de trabalho? E aí eu entendi. Na verdade, eles iam fazer essa reunião no sábado para que não houvesse interferência no mercado acionário, porque nós íamos provavelmente ter acesso a alguma coisa muito importante. E realmente foi o que aconteceu, porque no dia 18 de dezembro, com muita emoção, eu vi os resultados de eficácia da vacina de RNA da Moderna. A vacina de RNA Moderna que dava uma proteção na época de 98%, nós não tínhamos os variantes ainda. E eu devo confessar para vocês que eu saí da minha sala, do meu escritório, com lágrimas nos olhos e falei para minha mulher, estamos salvos, temos uma vacina. Até hoje eu me emociono desse momento, que eu acho que foi muito marcante na minha carreira e que eu fico muito contente de ter participado desse momento da humanidade em que a gente pôde ver, né, como é que funciona rapidamente a ciência e como é que ela trouxe uma solução real para um problema que até então nós não tínhamos soluções. Muito obrigado, professora Busquelá, muito obrigado, professor Camargo, de eu poder compartilhar essa experiência de vida que foi muito marcante na minha vida. Obrigado, Calil. Nós temos, então, 5 minutos, senhora presidente. Suba. Algum acadêmico gostaria de questionar ou fazer alguma pergunta aos nossos expositores? Eu acho que, se não houver perguntas, eu acho que nós podemos, com 4 minutos de antecedência, irmos para o chá acadêmico. E eu gostaria de dizer, antes disso, da felicidade de ver a nossa bancada acadêmica cheia e de ter agradecido por isso ao acadêmico Camargo, que tem uma penetração junto aos acadêmicos, de maneira que consegue trazer pessoas aqui, e eu estou tendo dificuldade de convencê-lo o quanto ele é importante e querido por todos nós. Muito obrigada.